boa noite. Para quem vai assistir agora com a gente, para quem vai assistir depois. Estamos chegando aí para mais uma live do Outubro Rosa. E esperar a Fabrícia chegar, deixa eu mandar para ela. A Fabrícia que também é consteladora como a gente, então a gente vai trazer um olhar bem sistêmico hoje, né? Bem voltado realmente para as constelações. Olha aí, Fabrícia já chegou. Deixa a Fabrícia aceitar. Para a gente começar essa conversa. A gente vai trazer um pouquinho hoje esse olhar, né, mais sistêmico, tanto para as questões, para as dores, né, do feminino, quanto para as crenças que a gente carrega. Fabrícia, eu tô mandando. Deixa eu mandar novamente, tá? Então a gente vai trazer esse olhar, né, para as crenças, o quanto de. Acho que agora vai. Oi, gente! Olá! Seja Nossa, demorou, hein? bem-vinda! Obrigada! Desculpa aí a demora, né? Não, nem se preocupe, seja super bem-vinda. É muito bom estar fazendo essa live com você. Fabrícia, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho de quem é você, o que é que você faz, pra gente poder te conhecer também. Então, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa Primeiramente, noite. gratidão por esse convite incrível que você me proporcionou hoje, nesse dia, né, dia 29, quase o último dia aí, chegando no final de Quase último outubro. dia. E a gente, primeiro recado que eu quero trazer, né, além de falar o meu nome, Fabrícia Custódio, eu também trabalho com as constelações familiares, além de outras abordagens na área terapêutica, mais holística, mais quântica, expansão de consciência também, que traz esse olhar sistêmico para a nossa vida e leva a gente para o mais aí, né? E É verdade. essa estou eu no momento. Como foi que tu chegou às constelações, Fabrícia? Então, essa história é bem curiosa. Porque, assim, ninguém chega na constelação a não ser por uma crise, né? Basicamente, é isso que a gente ouve das histórias. A minha história foi que eu estava no último ano da faculdade e uma crise existencial. E aí, alguém me falou, por que você não faz uma constelação? E eu fui. Quando eu fui fazer, depois disso, me abriu um leque de possibilidades, porque eu sou formada oficialmente, minha formação oficial é Direito, e quando eu conheci as constelações para um benefício pessoal, eu vi que ela estava sendo utilizada no judiciário como meio alternativo de solução de conflitos
com as famílias, basicamente, né? Hoje já se estendeu para a parte financeira também, dos endividados também, constela, porque falta de dinheiro também é sistêmico, né, Iana? Ou Dificuldades financeiras é sistêmico também. eu acho que tudo, né, dependendo da forma que você esteja fidelizado, né? Eu não vou dizer que tudo, mas é aquela coisa, nem tudo é sistêmico, mas tudo pode ser sistêmico, né? Então, assim, não Pode. significa que seja exatamente sistêmico, mas pode ser também. Então, a constelação, ela é investigativa. Eu também cheguei na constelação, né? Quando eu iniciei, estava no início do meu tempo de terapia, né? Estava começando a fazer terapia, a minha terapeuta também era consteladora, e foi como eu conheci as constelações. Então, é realmente uma investigação. A constelação, ela tem eu vou dizer assim, essa mágica de você ter as possibilidades de você olhar para você, né? Porque a constelação, ela não vem para um julgamento, ela não vem para que você aponte o dedo para ninguém, ela vem para que você tenha a possibilidade de olhar através da história do seu sistema para você e resolver as suas questões. Então, assim, eu acho que é uma das coisas mais bonitas para mim da constelação, né? A constelação foi acolhida também pelo SUS como sim, existem hoje já. Foi. O Sim. SUS, ele trabalha, né, com as práticas integrativas, né? Espero que continue trabalhando, né? Vamos esperar que a coisa dê certo e nada de ruim aconteça, mas o SUS, ele também trabalha com as constelações, né? Então, eu como fisioterapeuta, né, essa parte médica, e queria muito que mais e mais pessoas da área da saúde conhecessem a constelação, porque com certeza ajudaria muito os pacientes. Sim, Flor, Com continue. certeza. Me diz uma Então, coisa, dentro da tua área do direito, tu trabalha com constelação ou não? é assim, eu finalizei a faculdade em dezembro de 2019, fiz a primeira Certo. parte da OAB, passei, e aí entrou o Covid. Então eu não Entendi, estou atuando, né? Houve entendi. um desvio aí do universo, me trouxe mais para o campo da constelação, Uma pausa só. agora, nesse momento. Uhum. Não, uma E pausa do agora, eu tempo, não. né, da gente aqui. Isso, Uma, porra, eu uma achei que pausa você do tinha pedido uma universo pausa. aí. Não, uma pausa do universo aí pra gente poder rever muitas coisas. Eu acho que a gente tava precisando todo mundo rever um monte de coisa aí. Então, forte para mim começar a atuar, enfim, levar essa visão sistêmica para as pessoas, porque isso mudou a minha vida. Eu acho que mudou a sua também. Mudou a minha visão de mundo, mudou a minha visão sobre mim, mudou muitos valores, mudou muitos julgamentos aqui, pré-julgamentos de mim mesma, né? Assim, mudou as crenças, porque eu descobri que haviam crenças que não eram minhas e que eu carregava por lealdade invisível. Ai, Todos muda nós, a vida. e que todos nós carregamos, né? Eu acho que é uma coisa que não tem uma pessoa sequer que diga que não carregou uma crença na vida. Eu acho que todos nós temos crenças, todos nós carregamos essas crenças. Na E verdade, eu nós acho que somos nós sempre compostos de crenças, né? A gente é tudo e crença. sempre Tudo teremos. sempre. Positiva ou negativa, aí é que está. Você tem que se autoanalisar para saber se aquela crença te leva para o mais ou te arrasta para trás. E a E, partir desse ponto de vista, né, bem sincero, porque às vezes você acha que está fazendo grande coisa, tentando salvar sua mãe de um relacionamento abusivo, por exemplo. Isso é bem forte, não sei por que veio isso, mas nada é por acaso, né? né? Se você tenta salvar sua mãe de um relacionamento abusivo, você está dizendo para ela que ela é incapaz de cuidar da vida dela. E isso altera a hierarquia. E veja, você quer ajudar a sua mãe. Mas você precisa saber das ordens da ajuda, né? Primeiro que
quando a gente sai do nosso lugar, quando você entra nesse movimento de salvar a mãe, nesse movimento de se tornar, né, o salvador, e que os filhos sempre vão ter esse tipo de movimento, você entra muito, você na verdade sai do seu lugar, e quando você sai do seu lugar, você perde força, né? Porque, inclusive, tira força, né? Você tá tirando a força dela, como você mesma falou, a força e a dignidade dela de se resolver, de resolver o relacionamento dela, de fazer as coisas dela, né? Então é importante que a gente saiba também a hierarquia e que a gente se mantenha no nosso lugar. Isso, exatamente. Porque isso vai nos trazer leveza. Porque você não consegue, né, salvar quem está acima de você. E quando você consegue perceber que você está nesse lugar e você tem consciência de que isso vai te prejudicar e vai prejudicar todo o sistema, você pode dar um passo atrás e voltar para o seu lugar com consciência, com leveza, com reverência e gratidão. Porque se você criticar a sua mãe, a gente vai falar aqui de memórias, né, e de como isso reverbera na gente. Se você criticar a sua mãe e querer ensinar ela, você vai atrair para você um relacionamento igual ao dela, abusivo. Para você, né, repetir aquilo, para alguém olhar para aquilo, né, porque alguém precisa olhar. E não é com julgamento. Na verdade, quando a gente entra nesse movimento, né, de querer salvar, de querer olhar, a gente entra no movimento de não respeitar as escolhas, né? Além do julgamento de Exatamente. você achar que você sabe mais que os seus pais, você entra também no movimento de não respeitar as escolhas dele. Porque se a sua mãe está no movimento de estar nesse tipo de relacionamento até hoje, é uma escolha dela. E você tem que olhar e você tem. As pessoas falam, nossa, isso às vezes parece um pouco frio ou parece um pouco de. Mas não é. É você se manter Não no é. adulto. Você ficar nesse papel de adulto é você ter essa consciência de você olhar para as pessoas e dizer assim, eu honro e eu respeito o seu destino. Se você quer ficar com uma pessoa que é abusiva, se você quer ficar com uma pessoa que não te respeita, se você quer ficar com uma pessoa que não olha para você como deveria olhar, que não trata você como deveria tratar, eu respeito o seu destino, eu honro o seu destino. Ou melhor, na verdade, eu não sei nem se não é tudo o que deveria ser, né? Porque cada sistema encontra o outro. Então, se aquela pessoa está se relacionando com a outra pessoa, é porque os sistemas, eles se casam. Então, alguma coisa ali está atraindo. Então, a gente E precisa aí, olhar a muito. gente precisa olhar, exatamente. Cada caso é um caso. Não adianta a gente dar receita de bolo aqui e ficar falando, talvez sirva para você, talvez não sirva para você. Mas aí Exatamente. está a autorresponsabilidade. Ah, isso não é para mim, mas o que é para você? O autocuidado começa no olhar para dentro, para mim, na minha visão, Mas é né? exatamente. Tudo começa com um olhar para dentro, né? O amar começa com um olhar para dentro, o autocuidado começa com um olhar para dentro. Eu acho que você não pode oferecer nada que você não já tenha oferecido a você, né? O próprio, dentro das constelações mesmo, porque é que nós, consteladores, não podemos entrar em julgamento? Porque a partir do momento que a gente entra em julgamento, a gente não tem condições de constelar. Porque a gente precisa olhar Exatamente. para a situação de uma forma neutra, a gente precisa olhar para a situação de uma forma que a gente não esteja julgando o que está acontecendo. Então, assim, se eu entro no movimento de levantar uma bandeira ou de julgar aquela situação, eu não vou ter condições de constelar. Então, é isso que é a gente olhar para o outro, né? Não é se abdicar ou não é dizer assim, ah, não quero saber de você, pode sofrer. Não, a gente sofre de ver uma pessoa que a gente ama sofrendo. Não é fácil. Muito. Mas Uhum. também a gente precisa entender que é a escolha dela, né? A gente precisa respeitar aquela escolha. E é isso que é estar no adulto, é isso que a constelação mostra, que você pode sim amar uma pessoa e ao mesmo tempo respeitar o destino dela, sem que você precise seguir o mesmo destino dela, né, para provar algum amor, né? É o que a gente chama de Exatamente. amor cego, né? Exatamente. E aqui entra uma questão bastante importante que é como tomar o meu pai e a minha mãe sem ter que estar perto. E você acabou de responder. É esse respeito, essa reverência de olhar, de saber de onde vim,
E respeitar, né? Receber. Esse tomar é o quê? É receber, é uma ação. Não é passivo ficar ali esperando. Por que não recebi? Por que não isso? Por que não aquilo? Mas olhar para o que recebeu, tudo. O que você É, considera bom, o que você não considera bom, né? E você vai, a partir disso, mesclar aquilo e construir um novo a partir de você. Com, com aquilo que você recebeu. Sem excluir, porque se você excluir, seja parte boa ou ruim, você vai repetir. Tudo que é exclui, repete. a gente acolher, né, tanto o nosso pai quanto nossa mãe, independente do tempo que convivemos, independente do tempo que, ou do tanto que recebemos, né, é a gente poder acolher tanto o pai, tanto a mãe e saber que eles deram o que a gente tem de mais importante, que é a vida, né, que nós somos o Exatamente. melhor dos dois. Então, assim, é você olhar para o seu pai e para sua mãe e tentar enxergar, além de qualquer coisa, a força que ele passa para você, o que ele passa de bom para você, né? Você olha para o seu pai, eu tenho certeza absoluta que por mais que a situação seja ruim, que não é só coisa ruim, que você pode olhar para ele e possa dizer assim, nem que você diga assim, poxa, o meu pai, ele tem a força de levantar todos os dias bem cedinho para ir trabalhar. Nem que seja só isso, mas você tem uma coisa boa para olhar. Né? Você pode olhar para aquele homem que te deu a vida, ou você pode olhar para aquela mulher que te deu a vida e enxergar nela uma coisa boa e trazer para você essa coisa boa. Então, assim, é isso que vai te dar força, é isso que vai fazer você olhar e dizer assim: eu sou o melhor dos dois, né? É, o Bruno está dizendo: você recebe todas as ferramentas, mas usa aquelas que lhe convém e vai em busca de novas ferramentas. Isso é tomar, exatamente. Então, Muito bem. assim, Ótima definição. é você pegar exatamente essa força que vem deles e buscar fazer o seu, e fazer o melhor, e fazer as suas escolhas, e fazer as suas descobertas, e seguir o seu destino, sem precisar estar seguindo o destino de outras pessoas, né? E a gente sabe que É isso. se a gente for usar de exemplo, né? Nós mulheres, por exemplo, já que a gente está no Outubro Rosa, né? A gente está nesse autocuidado. As mulheres, desde antigamente, elas tinham muitas crenças em cima delas, né? E elas mesmas cultivavam essas crenças, né? De que a mulher era feita para casar, que precisava ter filho, que precisava ser mãe, que precisava se comportar de tal forma, que precisava se vestir de tal forma. Então, são muitas crenças que a gente carrega com a gente, que se a gente não tiver cuidado, a gente vai trazer para o corpo e vai virar uma doença, se a gente não conseguir, e que as mulheres não conseguiam se expressar, de que as mulheres não podiam falar, né? Não podiam ter voz. Então, quantas e quantas vezes a gente não traz para o corpo, né? Esse calar, esse não poder aparecer, esse não poder se expressar, né? Não poder ser vista como alguém que tem uma voz ativa em relação a determinadas atitudes ou determinados assuntos. Então, acho que é muito importante ter esse autocuidado para que a gente não precise carregar no corpo, né? O que a boquinha está falando, né? O que o pensamento está segurando. Exatamente. Eu tenho uma história bastante curiosa sobre esse negócio de somatizar no corpo, né? Essas experiências, esses traumas não Hum, curados. Depois de que eu comecei a me observar de forma mais holística, né? Mais no todo, e não só nas partes, nos sintomas, eu percebi que toda vez que eu ficava entalada, não falava, dali um tempo, tipo 2, 3 meses depois, manifestava uma dor de garganta, uma infecção na garganta. Aqui, para quem trabalha com reiki, terapias holísticas, sabe, nós temos um centro energético, que é um vórtice de energia, que é o chakra laríngeo, que é a nossa expressão no mundo. E quando você trava isso, trava essa parte, essa forma de se expressar e você não consegue acessar esse direito, você adoece, isso manifesta no corpo. O que a gente cala na alma, hoje eu postei até uma frase sobre isso, cala na alma, o corpo grita. Não tem como escapar. e E grita na mesmo. mulher, e na mulher,
Voltando aqui para o Outubro Rosa, que a gente tem que falar que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, o ano inteiro O ano rosa, inteiro porque rosa. o câncer não aparece só em outubro, né, gente? Temos que ficar atentas o tempo todo. Na verdade, é o orar e vigiar, né? 24 horas, 20 por 7, né? E não é só o Ou mais, câncer se for não, viu, gente? possível. E não é só o câncer não, é a doença em geral. É você se cuidar de verdade e olhar para você de todas as formas, né? E O daí, corpo, essa forma, corpo, mente, alma, espírito, né? E olhar para as emoções reprimidas, porque isso é o que vai te trazer doença. A doença do feminino, por exemplo, que a gente está falando aqui mais do outubro rosa, câncer de nos mama. seios, câncer de é, útero, né? Tem Câncer, de é, útero, é, é, garganta. é, São muito mais vamos voltar, doenças femininas, né? São muito mais doenças vamos femininas, voltar. tanto garganta quanto mama, quanto útero, lógico que é feminina, né? Não tem como. Mas Imagina agora, falando de inconsciente coletivo, de uma coisa mais ampla, né? Tem inconsciente da família e inconsciente coletivo. Quantas dores existem de mulheres que sofreram um monte de abuso? Essas memórias reverberam no nosso corpo, gente. Então, com hoje eu certeza. falei sobre dores na menstruação. Isso pode remeter ao sofrimento da nossa linhagem ancestral feminina. Então, esse trabalho com o feminino, esse se reconectar com o corpo, com a nossa sacralidade feminina, é muito importante no autocuidado também. Com certeza. E, E até porque nós somos ciclos, né? E nós precisamos respeitar esses ciclos, nós precisamos, quando a gente se olha, quando a gente tem esse autocuidado com a gente começa a enxergar e a gente começa a entender que a gente precisa respeitar os momentos que o nosso corpo pede. Se o teu corpo hoje está pedindo para você ficar mais quietinha, para você ficar mais guardada, escuta, porque é o que ele está precisando, né? Lógico que a gente também não pode ultrapassar o limite de o corpo pedir para ficar reservado um dia e a gente querer passar uma semana inteira trancado dentro de um quarto, né? Então, uhum, assim, eu digo porque eu já tive épocas da minha vida há muito tempo atrás de realmente entrar numa caverna e querer ficar na caverna. Mas a gente precisa entender que quem nunca, né? é lógico, tem um momento de hibernar, tem um momento de entrar na caverna, de se esconder, tem um momento de sair, de ir para o sol, de brilhar. E a gente precisa entender cada um desses momentos, a gente precisa respeitar cada um desses momentos. Eu sei que muitas vezes, não só a sociedade, mas às vezes até a família mesmo, ou quem está próximo, ou seja o que for, cobra de você, né, um ritmo diferente do que o que você tá naquele momento, mas assim, você precisa respirar, você precisa olhar para você, precisa dizer assim, calma, o que é que nesse momento eu estou precisando? O que é que nesse momento o meu corpo está aguentando? O que é que nesse momento a minha mente está suportando? Então, assim, o que é que eu preciso fazer nesse momento para me manter firme, para não entrar nas dores da minha criança, para não entrar em movimentos infantis, para não entrar nos padrões repetitivos, né? Porque é nesse momento de você não olhar para você, de você não se conhecer, que você entra nos padrões repetitivos. Você se entrega e você entra de novo. Então é você parar e dizer assim, calma, deixa eu entender o que está acontecendo para poder ver o que é que eu vou fazer, para poder ver qual é o caminho que eu vou tomar. Então, o autocuidado é realmente você olhar para você, é você olhar para dentro e conhecer o que é que o seu corpo está pedindo que você faça naquele momento. O problema é que a gente vive muito desenfreado, né? No automático. Acorda, vai pro banheiro, faz as higiene, vai trabalhar das 8 às 6, volta para casa, toma banho, vai dormir, sabe? Não para. E daí eu falo para as mulheres que eu conheço, quando é que você vai parar para olhar para você? Porque se você não parar de forma voluntária, o seu corpo vai te parar. E aí você vai ter dois problemas. Você vai ter que cuidar da sua saúde, que vai manifestar no corpo físico, né? Toda essa pressão, falta de contentamento, né? Porque você descontente em qualquer lugar na sua vida, seja na vida financeira, na vida amorosa, na vida profissional,
vai te acarretar mais cedo ou mais tarde uma crise no seu corpo. Vai ser uma crise de ansiedade, uma depressão, uma dor sem fim, enfim, pode manifestar em infinitas possibilidades, porque o universo é infinito. Então, nós, como seres infinitos, também temos infinitas possibilidades de manifestar isso. Então, o que que eu tenho? Não tem cartilha. Eu tô com dor de cabeça aqui, Fabrício. O que que é, meu pai? Não sei, vamos olhar. Exato. Eu tenho muito isso, Entendeu? das pessoas chegam e fazem, ah, não, porque eu tô com uma dor aqui no ombro, então, ah, porque tá acontecendo isso e isso é o quê? É o meu pai, a minha mãe, pra quê? E é isso que a gente precisa entender, né? As constelações, elas são investigativas. A gente tem sintomas e a gente tem, que é principalmente algumas coisas que aparecem na constelação, né? Quando a gente abre a constelação, que mostram pra gente de onde aquele bloqueio tá vindo, o que é que tá acontecendo. Mas, assim, não é receita de bolo. Eu não posso chegar para você e dizer, de forma assertiva, é isso que tá acontecendo. Não, eu preciso conversar com você, eu preciso entender, eu preciso olhar a fundo. Muitas vezes eu preciso abrir, inclusive, uma constelação, porque tem casos que chegam pra gente, né, que a gente já consegue dizer assim, ó, eu acho que é isso que tá acontecendo, viu? Eu acho que tá acontecendo isso, Só isso, que isso, 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 aí isso. vem a ação, né? É, Não vamos esquecer. Compreender o que pode estar acontecendo, olhar de forma profunda e depois tomar uma ação condizente com com o aquilo que... que você Exatamente. percebeu, Que é o mais né? importante, Porque porque a constelação... Como eu disse, né, a sem constelação, ação ela não há não... transformação. Exatamente, a constelação ela não é uma receita de bolo e a partir do momento que você resolve constelar e que você se constela, a constelação ela vai te mostrar o que está acontecendo. O que vai fazer depois da constelação aí depende de você, né? O caminho que você vai. E, A gente até tem, nós da Incluir, a gente tá inclusive começando a fazer o acompanhamento sistêmico, que aí realmente a gente faz um acompanhamento com a pessoa a partir do olhar sistêmico. Mas sim. a constelação em si, ela vai te mostrar qual é o bloqueio, ela vai te mostrar qual é a situação e ela vai te liberar daquilo dali. Se você vai cair Uhum. de novo, aí é o eterno orar e vigiar, né? Você tem que realmente entrar no orar e vigiar para você não cair na mesma situação de novo, até porque não é mais amor cego e você não está mais inocente, porque a constelação mostrou o que é. Então você tem consciência agora do que está acontecendo e você pode sim evitar que aconteça novamente. Não dá para desver aquilo. Exatamente, não dá para desver aquilo que a constelação mostrou. Não dá Não de dá. jeito nenhum. E assim, outra coisa também, né, que eu estava pensando aqui, que eu acho que é muito importante da gente trazer, a gente precisa lembrar que as primeiras pessoas que nos trazem a visão, e que a gente já falou, inclusive, no início, né? Mas que as primeiras pessoas que nos trazem a visão de masculino e feminino é mãe e pai. Então, eu acho que qualquer pessoa que chegasse para mim hoje e dissesse, Ana, eu queria constelar, mas assim, eu queria, não sei bem o que é que eu quero constelar. Acho que uma das coisas mais importantes que tem dentro do olhar sistêmico é você conseguir se resolver com sua mãe e com seu pai. É você conseguir tomar, aceitar não. Eu vi, inclusive, uma entrevista que eu achei maravilhosa, que a pessoa falava exatamente sobre isso. O aceitar é você dizer assim, tá bom, eu aceito. Não concordo, mas aceito, porque tenho que aceitar. Não é uma coisa tão verdadeira. O tomar, não. O tomar é você olhar para os seus pais e dizer assim, tá, a senhora faz umas coisinhas que eu não gosto, o senhor faz umas coisinhas que eu não gosto, mas eu tomo vocês exatamente como vocês são. Porque a partir do momento em que eu tomo, eu sei que eu não preciso fazer a mesma coisa, sabe? Porque tem muita gente que faz assim, mas eu aceito os meus pais. Aceita até que ponto, né? Até que ponto você não está realmente ainda julgando, né? Até a Porque, página 2, né? Até o pai fazer de novo aquilo que eu não gosto com a minha mãe. Até meu exatamente. pai, né? Ou o contrário. E daí eu vou olhar e vou falar, mas você é assim. E daí já voltou para trás, né? Já Ou até perdeu tudo aquilo que mesmo você construiu. o tomar, muitas vezes, é inclusive você aceitar aquilo que está lhe sendo oferecido, né? Por exemplo, Porque você... aquilo é um fato aquilo, né? A gente fica tentando negar a realidade. Você está vendo que é aquilo, que os dois são adultos, primeira coisa, né? Pai e mãe são adultos perante nós, são grandes. Sabem o que estão fazendo, mesmo que na inconsciência,
estão ali por um motivo, né, agrupados por um motivo entre sistemas, não entre duas pessoas, mas sistemas, né? E tudo tem um porquê de ser, e cada um é responsável por olhar para dentro e ver aquilo que compete. E com os nossos pais não é diferente. Com os nossos filhos, né? Você é mãe, Ana? Não, né? Ainda não. Ainda Eu não. sou mãe. Eu tenho uma filha de 19 e uma filha de 15. E eu estou em outro estado e foi difícil para mim, né, cortar essa simbiose, mas eu percebi que é o melhor que acontece hoje para que elas possam crescer, para que elas possam ter esse suporte meu, mas assim, e saber que eu sou partícula, sou matéria, mas eu sou onda também. Eu estou em qualquer lugar. Constelação mostra isso, que o campo é não local. Que eu acesso você daí, você, né, você tá em Recife, eu estou aqui em Balneário Camboriú, totalmente longe, e a gente está conectada numa mesma situação, e eu posso te ajudar, e você pode me ajudar, e daqui a gente pode ajudar. Todo mundo que está assistindo está levando alguma coisa daqui hoje. Exatamente. Ninguém entrou à toa. Exatamente. E até assim, através desse campo, né, a gente consegue realizar as constelações online, né? E é exatamente por isso que a gente consegue realizar a constelação online. Então, assim, Exatamente por isso. é muito importante que a gente tenha essa visão, né, de que muitas vezes o que a gente acha, as pessoas acreditam que, para eu me tornar adulto, eu preciso me afastar da minha mãe e do meu pai, eu preciso não aceitar nada que a minha mãe me oferece, eu preciso não tomar nada que o meu pai me oferece, né? E muitas vezes nesse movimento de não aceitar, né, de não receber o que eles estão oferecendo dentro do limite, né? Você entra no movimento de exclusão. Quando você diz assim, não quero receber nenhum centavo do meu pai, nenhum centavo da minha mãe, porque eu não quero dinheiro dos dois. Entende? Você precisa ter muito cuidado, porque essa linha é muito tênue. Quando você diz assim, não quero nada dos meus pais, você está generalizando de uma forma que você está entrando num movimento de exclusão. E Então, outra, exclusão é de si mesmo, é isso que é mais importante da pessoa entender. Veja, eu, enquanto ser humano, e você também, qualquer um, é constituído do pai, do masculino, e da mãe, o feminino. Eu sou 50% papai, 50% mamãe. Qualquer outra junção de qualquer outra pessoa não resultaria nessa pessoinha aqui, naquele exato. momento, com aquela história. Só eu poderia vir naquelas condições. Então, você é um ser único criado por dois seres únicos que são imperfeitos como você é imperfeito. E quando você nega qualquer das suas partes, o masculino ou o feminino, você rejeita parte de si mesmo. Porque tem uma teoria bastante interessante que o Bert fala, que é o primeiro círculo do amor. Ele é constituído entre pai, mãe e filho ali, né? A primeira tríade ali que se forma. Primeiro vem o casal, na ordem, né? Então, quando nasce o filho, o casal não pode esquecer que eles vieram primeiro, porque senão acontece o quê? Inverte a hierarquia e começa a dar rolo no casamento. Exatamente. Dá problema, dá ciprocói. Desculpa, gente, balançar aqui, meus gatinhos estão passeando por aqui. Não, E o meu eu já aí, o que fechei ali. acontece? Quando a gente tem esse círculo não completo, quer dizer, você não consegue acessar o amor do seu pai, o masculino do seu pai, o amor da sua mãe, o masculino da sua mãe, aceitar, integrar isso do jeito que veio, porque o tomar é concordar com o coração e não é um racional. Não adianta falar, igual você falou, tá, eu entendo, ok, beleza, ok, não vai resolver. É muito mais profundo, é lá na alma mesmo. É algo que você sente no corpo mudança. Não tem explicação de fala, gente. Eu posso ficar É, um ano aqui falando de tomar pai e mãe e de constelação. Se você não vier fazer, você não vai saber, porque cada experiência é única, né? a mesma coisa Então, por exemplo, alguém me oferece uma comida, né? Eu vou lá, me alimento daquela comida
E quando a pessoa vira as costas, eu faço, nossa, que comida horrível, que não sei o quê, que isso, que aquilo. É a mesma coisa, minha gente. Você não aceitar verdadeiramente seu pai e sua mãe é você olhar assim e dizer, tá, eu sei que eles são assim e eu aceito. Mas quando vira as costas, porque meu pai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque minha mãe não sei o quê. Você não aceitou de verdade. Você só tá conscientemente se obrigando a achar que aceitou. Entende? Não, você não tomou de verdade, porque a partir do momento que você toma, você não se incomoda com o que eles fazem. Você, ou melhor, você pode até se incomodar com o que eles fazem, mas isso não vai afetar tanto você. Entende? Então, assim, é você olhar realmente para uma pessoa e dizer assim, pronto, eu vou dar um exemplo bem banal e talvez não tenha nem nada a ver, mas assim, uma pessoa que fuma, né? Aquilo pode incomodar você, mas aquilo não vai. Se você sair, não vai afetar você. Então, assim, é você dizer assim, tá, essa pessoa fuma. É a opção dela. O que eu posso fazer é respeitar. Eu vou fazer o quê? Vou chegar lá, puxar o cigarro da boca da pessoa, jogar no chão e apagar? Não. Então, aceitar pai, tomar pai e mãe é você olhar para os dois e dizer verdadeiramente assim, tá, eles são assim, eu honro por eles serem assim, eu respeito por eles serem assim, né? É escolha deles, eu agradeço a vida que eles me deram, né? E eu vou fazer melhor com a minha vida, porque a vida agora é minha, principalmente como adulto, a vida é minha. E eu vou fazer o melhor com a minha vida e deixa eles resolverem a vida deles. Porque enquanto você estiver de alguma forma julgando os dois, nem você vai para frente e vai ficar o tempo inteiro tentando salvar. E vai tentar o tempo inteiro ficar entrando em emaranhados para poder salvar papai e mamãe. E daí o que que acontece, né? Voltando rapidinho aqui do círculo que não se fecha No entre, primeiro né? ciclo, né? Quando o primeiro círculo do amor ali, que você não consegue fechar aquilo dentro de você, você não consegue passar para os próximos, que é o quê? O contato com as outras pessoas durante a sua vida. E aí você cresce, fica adulto e não consegue estabelecer relações. Por quê? Porque o primeiro círculo nem se fechou. Como é que você vai mudar de fase assim, né? Não tem como. Não tem como pular sem passar por ela. E pior de tudo, né? Você pode projetar ainda, né? Você pode Aí é escolher, que entra o você pode problema. Você pode escolher pessoas para estar projetando, ou seja, homens que querem mulheres como mãe, cuidando deles como mãe, ou mulheres que querem homens cuidando dela como pai, e muitas vezes, inclusive, homens e mulheres que jogam em cima do feminino, né, do companheiro ou da companheira, né, todas as coisas, como eu posso dizer, não vou dizer decepções, né? Mas todas as frustrações, né, do relacionamento materno e do relacionamento paterno acaba jogando em quem está ali do lado. Então, muitas vezes você acaba descontando em quem está perto de você uma situação que era para você estar resolvendo com a sua mãe e com o seu pai, que a pessoa não tem nada a ver. Né? Eu queria muito que as pessoas tivessem essa consciência. Uma vez eu vi uma constelação e a consteladora estava falando, era até uma senhorinha, e ela estava falando, né, que quando o marido dela começava com determinados movimentos, ela olhava para ela e fazia, olhe, vá procurar sua mãe, porque você está precisando se resolver com ela. Então, assim, é muito isso, sabe? Às vezes é uma coisa que a gente precisa resolver com o papai e com a mamãe e a gente tá descontando no outro, tá descontando em quem tá perto, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito. Porque assim, que quando a gente não tem as nossas expectativas infantis atendidas e fica nessa cobrança, você não me deu, você não me deu, você fez isso, você me maltratou, você não sei o quê. Aí eu arrumo um parceiro para continuar isso. É por ressonância praticamente, é uma atração. Eu vou atrair aquilo que está no meu inconsciente. Então, se eu acredito, há uma crença feminina, que homem não presta, porque eu ouvi a vida inteira minha avó, minha mãe, minha tia, todo mundo falando que homem não presta. Homem não presta, homem não presta. Aí eu tenho aquilo dentro de mim gravado, homem não presta. Mas eu quero o príncipe encantado. Mas aqui dentro tá, homem não presta, homem não presta, homem não presta. O que vai vir para mim? Homem não Homem presta. não presta. Se Exatamente. você não olhar para essa crença, aí fala assim, meu dedo é podre. Por quê? Porque dentro de você homem não presta.
E no seu Percebe? inconsciente, homem não presta. E, e é exatamente Exatamente. isso. Ah, não, mas eu sempre assisti, vou usar o exemplo bem, eu sempre assisti os filmezinhos da Disney, eu sempre quis uma pessoa que fosse maravilhosa, que fosse. Mas, Isso é problema, hein? pois é, até porque ninguém é perfeito, viu, gente? Vocês tirem essa ideia, meninas, de que o outro precisa ser Nossa, perfeito. Primeiro, que o o outro, Bert ele. fala que o perfeito está acabado em si mesmo, ele não tem como Exa progredir, né? exatamente. E E, outro, e que o outro. temos. Fala, pode falar. Não, pode continuar. O outro, ele não vai vir num relacionamento para suprir as suas necessidades, não, viu? Então, assim, se você tá achando que o outro vai vir para completar você, para tratar você, não, você tem que se completar sozinho, você tem que. Aí você está procurando um pai, né? Não é um É, companheiro. a gente até postou hoje, né, num quadrozinho que a gente tem na página, que é o Constelação Familiar Sem Arrodeios, que falava exatamente Eu isso, né? adoro. Na verdade, o relacionamento é cada um cuidar de si, e quando a gente fala cada um cuidar de si, não é você não olhar para o outro, tá certo? Até porque precisa existir um equilíbrio dentro do relacionamento entre o dar e o receber. É cada um se completar, cada um olhar para si, entender as suas dores e as suas questões. Então, é cada um cuidar de si e os dois cuidarem do relacionamento. Não é você esperar que o outro venha para lhe salvar, para lhe socorrer ou para tirar você de onde quer que você esteja. Não, quem tem que sair é você. Você tem que E sair. quem que tem essa dinâmica de querer? A criança. Exatamente. E de Quem é que precisar não, também. quem é que não toma o pai? A criança. E criança não se relaciona. E daí o que acontece? Como que é esse olhar para si, né? Tem o A aqui e o B aqui, e ambos querem se olhar, mas eles não conseguiram olhar nem para os pais, então não saíram do círculo. Não consegue se olhar, vai estar sempre olhando para a família de origem, vai estar Exatamente. sempre preso lá na crença, vai estar sempre preso lá exigindo do pai e projetando no parceiro. Exatamente. É bem difícil isso. E é impressionante, né? Quando a gente começa a falar, gente, tudo isso que a gente tá falando, embora a gente já esteja entrando em relacionamento, tudo isso é autocuidado, tá? Porque, assim, quando você não tem esse olhar de autocuidado com você, quando você não tem é, esse amor próprio, digamos assim, você acaba aceitando qualquer coisa, você acaba se colocando em determinadas situações que vão Achando que fazer, é aquilo mesmo. e vão A vida fazer é assim mesmo. e vão fazer com que você adoeça. Então, assim, Hum, são muitos os movimentos que podem levar à doença. Muitas vezes as pessoas não, mas eu não entendo porque eu tô tão doente, ou porque eu vivo doente, ou porque. Tem certeza que você não entende, né? Porque, assim, muitas vezes o movimento é muito claro, né? A pessoa, eu conversei com uma pessoa essa semana que ela me contou uma determinada situação e eu mostrei para ela o ponto de vista do olhar sistêmico. Ela parou assim, ela fez, eu já tinha percebido isso, eu só nunca tinha tido tanta clareza para aceitar isso. Então, assim, muitas vezes, sabe aquela coisinha que você faz? No fundo eu sabia que era isso, no fundo eu sabia que estava acontecendo, no fundo, E mas às vezes você não quer olhar também, né? a gente precisa, e é isso, e como constelador, é uma das coisas que a gente precisa, muitas vezes tem alguns constelados ou tem algumas pessoas que não entendem. Mas se você não quer ser salvo, não venha para a constelação achando que é a gente que vai salvar você, não. A gente vai fazer a Não. constelação, mas se dentro da constelação a gente vê que você não quer tomar a vida, não quer andar para a vida, até porque se a gente tentar te salvar, a gente vai entrar no movimento de se emaranhar com o teu sistema. E eu, particularmente, Ana, não quero me emaranhar com o sistema de Eu ninguém. também estou bem tranquila, viu? Já tenho aqui os meus emaranhados que estou cuidando dele. Então, assim, se você não quer tomar a vida, se você não quer ir para a vida e tomar a sua própria vida, não é o outro que vai fazer isso por você, não. Até porque se você acha que você vai tomar a vida porque outra pessoa entrou na tua vida e te salvou num cavalo branco, olhe, pode ter certeza que daqui lá na frente talvez você caia do cavalo, porque tem que ser uma atitude sua e não do outro, né?
Mas voltando para cá, né, pro Outubro Rosa, da primeira vez que eu conversei com a Fabrícia, né, essa mulher maravilhosa com esse sorriso gigante no rosto, né, que eu acho que traz, que ilumina, que traz isso tão bom. Então, foi muito bom e passou super rápido. A gente tem 15 minutinhos aqui ainda para conversar. Mas assim, como tu traz, Patrícia, ó, a Fabrícia, esse autocuidado para tua vida, né? Como é que você, como mulher, como consteladora, né? Hoje como futura advogada, como é que você traz esse autocuidado para tua vida? Então, Meu cachorro tá desesperado para sair ali de dentro do quarto. Vamos lá, vai. tadinho. Esse autocuidado, a gente está falando dele desde o começo. Parece que divagamos, mas não. Porque toda doença, todo transtorno, toda tristeza, ela tem uma causa emocional. Ela tem um trauma, uma memória. Então, o autocuidado não é só fazer o preventivo, né? O preventivo ele faz parte, porque somos humanos e precisamos desse aparato ainda. Mas esse olhar para dentro te livra de ter que ficar no preventivo, porque você já está automaticamente prevenindo situações e situações quando você olha para a sua história. E quando você consegue trazer a força e a dor de lá de dentro, olhar para aquilo e fazer algo melhor, algo bom, com gratidão pelo que veio e com muita consciência. Para mim, o maior autocuidado que eu tenho comigo é o autoconhecimento, a expansão da consciência e me abrir para as infinitas possibilidades que eu tenho de me cuidar. Não ficar esperando a doença vir, se manifestar, para depois eu ir lá no médico pedir para sanar aquela causa, aquele sintoma. E quando você olha para dentro, você vai na causa e você pega ela lá, traz ela para a superfície, olha para ela, vê tudo que ela te trouxe e a partir dali elabora um novo script e vai mais leve, vai só com o que é seu, vai com amor, com gratidão. E, gente, vou contar um negócio aqui, o segredo, vale US$ 1.000.000. Opa! É transformador. Porque o que você vai economizar de tristeza, de sentimentos que não te trazem, agregam nada, que não te deixam levar você para o mundo, porque a gente está aqui para levar a nossa potência para o mundo, seja lá o que você está fazendo aí. Pode ser qualquer coisa. De bordado a multinacional, super top, é aquilo que te faz feliz. Só que como que a gente descobre o que nos faz feliz se nós estamos olhando para trás, enraizados naquilo que já não serve e sem consciência, porque ninguém fala assim, ai, quero casar com um alcoólatra. Ninguém quer. Alguém quer? Mas o meu pai era alcoólatra, exemplo. E eu odeio meu pai por isso. Eu estou excluindo meu pai. Essa exclusão vai reverberar ou para mim ou para minha filha. É fato. Isso é consciência, isso é autocuidado, isso é autorresponsabilidade. Então, quando eu tenho essa informação, o que eu faço? Eu vou honrar meu pai, né? Ou não, eu vou preferir casar com o cara que vai ser o alcoólatra, pior ou igual ao meu pai. Mas tá tudo bem, a escolha é sua, mas você tem que ter consciência. Então, o autocuidado começa onde? Na consciência. No aprender, no querer se autoconhecer. É assim que eu me autocuido. E depois eu levo para as pessoas que eu aprendo. E a gente precisa também ter muito cuidado, né, para não entrar nesse movimento, como eu falei, né, muitas vezes o movimento de exclusão começa exatamente quando a gente olha e diz assim, eu não quero igual, né? Eu
Eu não quero que seja igual, eu não quero uma pessoa igual, eu não quero que venha para minha vida alguém que tenha minimamente nada parecido. Isso já é um início de uma exclusão, né? É você entender que você quer e que você pode ter alguém diferente na sua vida e fazer diferente na sua vida, mas você olhar e dizer assim, se tiver algo parecido, né? A partir do momento que você toma, é muito difícil que venha com algo parecido. Então, o autocuidado Uhum. eu tenho muito comigo hoje, né? E cada vez mais, que o autocuidado é você acordar todos os dias para você fazer o melhor. Para você fazer o melhor, para você entregar o melhor, mas que você também não precisa se sentir culpado, né? E você pode entender, muitas vezes, que esse autocuidado, ele nem sempre vai acontecer, né? Nem sempre vai acontecer todos os dias, nem sempre você vai conseguir acordar fazendo e E sendo isso é a melhor autocuidado pessoa. também, né? Que é o entender. Com certeza, absoluta. Então, minha flor, lhe agradeço muito, 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 muito por essa partilha. Vai ficar salva a Eu que live, agradeço. tá certo? Muito obrigada. E eu acho que a gente tem um monte de coisa aí para conversar. A gente pode, inclusive, marcar outra depois. Só tem 5 minutinhos. Então, Por favor. gratidão, gratidão de verdade. O que você precisar, pode contar com Gratidão. a gente, certo? E a gente se encontra novamente. Até a próxima, Deusa. Obrigada por tudo. Beijo, meu amor. Se cuide, viu? Tu também. Tchauzinho. Tchau.